Rejoice in you with upright hearts. We shout for joy as one household. Blessed are the children who trust the Lord, forgiven, restored, and made new. Your mercy surrounds our family. Your truth guides all we do. Rejoice in the Lord, O righteous family. Our home belongs to you. Final reflection, the Lord delights in families who walk in His truth. Blessed are those who dwell in your house. Bom dia, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas é bem interessante. Olha só, eu estava agora mesmo, e aqui na palavra de Mateus, no livro de Mateus, no versículo 23, no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 9. Do versículo 8 ao versículo... Bem, vamos ler. Bem, Jesus está falando aqui ó, que os religiosos, né, naquela época gostavam dos melhores assentos, de ser chamado professor, né? E Jesus também fala aqui, ó, interessante, Jesus fala aqui também que a gente não deveria chamar ninguém de pai, né? De fada, pai, tá falando aqui, ó. Porque o único pai que existe é o que está no céu. Olha aqui, ó. Interessante, né? Bem interessante, mas essa não é a palavra não, mas é interessante isso, né? Porque Jesus fala aqui, ó, gente, tá vendo? Jesus fala aqui, não chame ninguém de pai, não chame nenhum homem de pai que está na terra, porque teu pai está no céu. Olha só, tá vendo? Não é isso? E às vezes a gente faz o engano de fazer isso, quando Jesus visualmente pede pra gente não fazer isso. É uma palavra de Jesus, gente. Tá aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo versículo 9. Pode ver aí, pode dar vocês podem dar uma olhada aí na palavra de vocês, na Bíblia de vocês. Mas hoje, a palavra que veio para mim, enquanto eu estava meditando, né, para começar o meu dia, é aquela palavra que eu não vou lembrar agora em que livro está. Toda vez que eu olho para minha mãozinha, olha só minha mãozinha. É a palavra que Jesus fala que quando chegar os finais do tempo,
Muitos vão vir a ele e vão falar, professor, né? Rabi, a gente fez muita coisa no teu nome. Nós fizemos milagres, fizemos orações, né? Contemplamos, meditamos na tua palavra. E aí, Rabi, como é que vai ser? Aí ele vai falar assim, né? Departa de mim, porque eu não conheço vocês. Eu não tenho nenhum relacionamento pessoal, nunca tive nenhum relacionamento pessoal com vocês. Não existe na palavra? Eu estou mentindo sobre essa palavra? Jesus não fala isso? Que no tempo final, muitos vão vir para ele e vão pedir, né? Ah, Jesus, e aí, como é que tá meu ticket aí pro céu? E, né? Porque eu trabalhei muito, Jesus, para ti. Eu trabalhei bastante, eu fiz tantas obras no teu nome, eu até fiz milagres aparecer no teu nome, Jesus. E aí, como é que vai acontecer? E Jesus simplesmente, né, Yeshua simplesmente vai falar assim, olha, infelizmente eu não sei, eu não conheço nem você. Eu nem nunca ouvi falar no teu nome. O teu nome aqui não tá no livro da vida, né? Tipo assim, né? Assim, mais ou menos. Aí, porque, olha, gente, na Bíblia também não fala outra palavra que Deus fala assim, Deus, né? Yeshua fala assim, Yahweh fala assim, esse povo, eles me glorificam com a boca, mas o coração está distante deles. Também não é uma palavra bíblica, que aqui na Inglaterra se chama paraphrase. É um paraphrase, eu infelizmente não lembro dessa palavra no brasileiro português. Paraphrase, basicamente é a mesma coisa que Jesus falou depois de muito tempo atrás, né? Que tem muita gente que tá fingindo ter um relacionamento com Jesus e na verdade não existe esse relacionamento. É um parafrase da palavra que Deus fala, se esse povo me glorifica com a boca, mas o coração está distante deles. Olha só, e Jesus, na época de Jesus falou assim, tem muitos que vão vir para mim e vão falar assim, que é isso, Jesus? Eu te conheci, eu tinha um relacionamento com você. E era um relacionamento pessoal, Jesus. Eu orei, eu meditei, eu jejuei. Ah, é? Jesus vai falar assim, ah, é? E por que eu nunca te conheci? Porque eu não sei quem é você. Que história é essa? Não é isso? Então, o que significa isso? Significa simplesmente que tem muitos, né, que gostam de ter privilégio na vida, né? Eles gostam de saber que estão em posições de poder, né, de autoridade. Mas gente, se vocês escutarem é meu estômago, tá? Porque, anyways, então, aí fica calmo o estômago, daqui a pouco a gente vai ali. Aí, né, tem muitos que gostam de saber que vão ser tratados, né, de uma forma de privilégio, vai ter já uma mesa ali bem colocada para eles, que isso... Não, gente, olha só. Se vocês ainda estão servindo a Jesus com essa mentalidade dos privilégios que levam a servir a Jesus como um líder espiritual, né, um líder religioso, vocês estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Quando a gente serve a Jesus, a gente tem que... O que é que Jesus fala? Me siga. A gente tem que deixar tanta coisa para trás, tem que concentrar mesmo no Jesus, em Jesus, entendeu? E no que ele ensinou a gente aqui na palavra. Olha aqui essa Bíblia linda, tem até os negocinhos aqui, ó, vermelho, tá vendo? Aqui, ó. Então isso significa que
Quando a gente está servindo a Jesus, a gente tem que ter o coração humilde, né? Se ver na pessoa de Jesus. Porque Jesus, mesmo sabendo que era Deus encarnado, ele foi tratado, né, de uma forma até legal no início da congregação dele, do ministério dele, mas depois veio o quê? Veio o espírito da inveja para com o povo, né? O espírito da... Fica calminho o estômago. O espírito da inveja, veio o espírito da competição, né? Da competição. Tipo assim, olha aqui, tem essa palavra aqui que eu acabei de... Mas vamos concentrar na mensagem. A palavra já foi dita. A palavra é que muitos estão pensando que vão ser, né, aceitados na família de Jesus por motivos que eles acham que conseguiram, que conquistaram, mas na verdade não foi, porque eles não estavam mesmo servindo a Jesus. Eles estavam servindo seus próprios conceitos, suas próprias ideologias pessoais. Porque eu sou essa pessoa, né? Entendeu? Jesus, olha, não esconde o coração de Deus, porque é só uma observação. Porque Deus sabe de tudo. Deus não é brincadeira, entendeu? Muitos acreditam que Deus é brincadeira, mas Deus não é brincadeira. Então, se você está servindo a Jesus porque você acha que você está se privilegiando de certas posições sociais, Deus sabe teu coração. Deus entende. Deus sabe como é que você se sente ao entrar em um certo ambiente e ser tratado de uma forma legal. Deus conhece o coração da gente. Entendeu? Então, assim, naquela época, na época que Jesus estava aqui pela segunda vez, eu chamo segunda, porque a terceira vai ser... né? Ele viu o coração, né, dos religiosos naquela época, das pessoas que estavam no controle do sistema religioso daquela época de Jesus. Ele percebeu, né, a hipocrisia, a indiferença, entendeu? A falta de amor para com o próximo, né? A gente tem, por exemplo, aquela palavra que ele foi acusado de quebrar a lei no sábado e ele simplesmente falou assim, mas poxa, como é que vocês podem fazer isso comigo? O que é ruim é deixar esse coitado aqui ainda doente ou eu fazer um benefício para ele sabendo que eu tenho o dom da cura, né? O dom do milagre da cura. Tá vendo? E eles estavam mais preocupados de seguir padrões, né, geracionais, de geração, de tradição. E Jesus, sabendo que ele era o Deus encarnado, estava mais preocupado em ajudar as pessoas, em colaborar com a cura de muitos, mesmo que fossem no sábado, entendeu? Aí foi quando Jesus também falou assim, né? Deus não é Deus no sábado também? Né? Se uma ovelha cair no buraco, né? Num buraco você vai deixar a ovelha morrer? Quer dizer, Jesus sempre muito inteligente, sabe? Muito sábio, muito aguçado no seu pensar, no seu análise, né? nas suas ideias analíticas. É por isso que veio, né, a hora dele ser sacrificado, isso, tal, mas eles fizeram um favor para Jesus, né? Porque imagina se esse grupo de pessoas não tivesse traído, né, o próprio Deus, né? Jogado ele numa prisão, torturado, provavelmente estuprado, gente, né? E vocês acham assim, ai, que coisa horrível ela falar isso, gente. Naquela época existia tanto tipo de coisa,
ainda mais agora também, né? Não mudava muito não. Então, olha, eu falo isso porque, gente, deixa pra lá, mas olha, escuta a mensagem. A mensagem é o seguinte: quando você está na presença de Deus, faça porque você adora a Jesus, porque você ama Jesus. Você simplesmente se alegra em participar da família de Jesus. Não porque alguém está vendo você como um privilegiado, até porque a palavra agora aqui, ó, acabei de falar, nunca chame ninguém nessa terra de seu pai, porque o Pai eterno mesmo, ele está no céu, né? No paraíso. Tá entendendo? Então, Jesus já sabia ali naquela época de que muitos gostavam desse título, né? Desse título de fada, pai, né? Entendeu? Jesus já sabia ali, porque agora eu repito aquela frase do Salomão: nada novo embaixo do sol. Isso é uma frase muito realística, porque o sol, aparentemente, de acordo com a ciência, tem mais não sei quanto 1000 anos, milhões de anos. Então tudo que aconteceu no passado continua acontecendo, entendeu? O futuro... Um momento, por favor. O futuro nada mais é, né, do que uma projeção do passado, se não aprendemos. Se não aprendemos com o passado, o futuro é mais ou menos uma projeção, entendeu? Do passado, só que com vessels diferente vessel. Mas o espírito vai continuar fazendo os mesmos comportamentos doentios que fez no passado. Entendeu? Então é isso. É por isso que Jesus fala o quê? Na palavra: concentra-se no presente. Porque é do presente que a gente projeta o futuro, né? Quando a gente se preocupa muito com o futuro, dá um pouco de ansiedade. É por isso que o presente, o agora, é muito importante. Tem até um livro que se chama O Poder do Agora. O Poder do Agora. Então, se concentrar no agora é interessantíssimo, porque você levanta aquela preocupação do futuro. Não significa que não podemos planejar algo para o nosso futuro, não é isso, entendeu? Mas a própria escritura sagrada fala que nós podemos, né? Vocês podem até planejar um futuro, um plano na tua cabeça, pode até elaborar um plano, uma coisa assim, mas o plano de Deus é o que executa, não é isso? Que não fala na palavra, o homem pode até planejar no seu coração certos aspectos, certas coisas para um futuro, mas sou eu que imponho o que realmente vai acontecer, né? É por isso que a gente tem que ser o quê? Humilde, entendeu? Humilde de coração. Mas a gente está vivendo, as pessoas, né, nessa época aqui que estamos presenciando agora, é uma época em que as pessoas estão sempre querendo tomar vantagem das outras, já viu? Né? Tem uma certa tendência, acho que eu acredito que é por causa da tecnologia, né? Tem uma certa tendência a ter isso nesse nosso mundo lindo, né? Que quando Deus falou que ele criou na palavra, ele falou que criou um mundo bonito, que o mundo é bonito. É que muita gente, né, quer que o mundo seja feio. Não é feio. Olha o sol aqui lindo nascendo agora mesmo. Não precisei nem de colocar
a luz, tá um dia ensolarado. Então, gente, olha só, faça as coisas por amor a Jesus, viu? Faça as coisas por amor a Jesus, seja humilde de coração, se sentir de uma forma atacado, vá em oração, peça a Deus, medite, entendeu? Olhe para a pessoa que te atacou, que foi desrespeitoso com você. Tenha misericórdia desse espírito, porque esse espírito está muito distante de Deus, mesmo que seja uma pessoa, né, um vessel religioso, entendeu? Mesmo que seja um vessel que se diz religioso, mas se sentiu atacado, não tem problema não. Deus vê tudo. Nada escapa da visão de Deus e do ouvido de Deus. Nada, 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 nada. Entendeu? O homem moderno, ele precisa de câmeras para observar o resto da humanidade, entendeu? O Deus que eu sei, Jesus que eu conheço, o meu amor Jesus, o meu parceiro, ele não precisa de câmeras para saber o que tá dentro da tua cachola, tá bom? Então, toma cuidado, entendeu? Sempre mantenha um coração limpo, os pensamentos limpos. Não significa que você não pode, né, se defender, mas não é bom não, gente, sabe? Eu acredito que defender assim, né? Tudo bem, né? Mas a melhor coisa que a gente pode fazer como uma representação de Jesus na Terra é se afastar, né? Se afastar por um tempo. Se é um ambiente, você foi desrespeitada num certo ambiente, e esse ambiente você frequenta porque você tem que frequentar, né? Porque ninguém tem que fazer nada mesmo. Gente, ninguém tem que fazer nada. Outra coisa também, isso daqui, olha, se realmente Deus deu pra gente o poder da escolha, você não tem que fazer nada, é uma escolha sua, você que escolhe a fazer, você que escolhe a amar Jesus, a ter um relacionamento com Ele, a ter um relacionamento com Deus, a orar, é tudo escolha, gente, entendeu? Mas se por algum motivo tem algum ambiente que você foi desrespeitado, entendeu? Você sentiu que você foi desrespeitado, você não teve a intenção de se expor ali, mas de uma forma ou de outra exporam você foi desrespeitado, não tem problema não, se afaste um pouco, se afaste, entendeu? Fala com Deus, fala com Jesus, e Jesus vai te falar qual é o próximo passo, entendeu? Porque olha, quando eu fiz um erro muito grande, quando eu tive uma visão que veio uma coroa do céu me coroando, entendeu? E eu achava que a gente podia confiar nas pessoas, que mentalidade imatura minha, né? Porque a gente vê as histórias de David, de José, né, sendo traído pelo próprio povo da família, né? David, coitadinho, o pai dele não queria nem que ele viesse para receber a unção, entendeu? Deixou lá na rua porque, entendeu? É triste isso. É triste isso, né, de saber. E eu tive aquela visão, né? E agora que eu falei pra vocês, porque agora é diferente, agora, entendeu? Agora eu tô entendendo mais um pouco, então posso falar. Mas eu foi muito tempo atrás, foi uns 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Mas eu tive uma ilusão de confiar em alguém, né? Tanto é que depois, quando voltei para minha igreja, né? Quando voltei,
o pastor falou assim, olha, toma cuidado com o que tu falas no telefone, porque o demônio escuta. E eu estava aprendendo as coisas espirituais, eu não sabia de tudo, eu estava na minha primeira jornada, entendeu? Eu não tinha muito conhecimento do mundo espiritual, eu era criancinha, gente, na jornada com Cristo, criancinha. Apesar que eu sempre amei Jesus, mas eu não sabia que a pessoa que eu mais confiava, né, que era uma pessoa muito amada por mim, podia, né, mostrar uma certa retaliação para minha visão. Então, olha, agora eu não tenho problema mais, porque agora é diferente. Não vou falar porque é diferente, mas é diferente. Mas não se engane não, tá bom? Não continue só com o relacionamento com Deus é individual. Ele é individual, ninguém vai poder te salvar. Eu já falei aqui daquela parábola que o rico morreu e o Lázaro pobre, né, o esmoléu, e o esmoléu foi para o reino do céu, e o rico, né, que não queria saber de nada, né, na verdade sempre ignorou o esmoléu que vivia lá nos portões da casa dele mesmo, né. Então, o que significa isso? Significa que a salvação é individual. Não importa se você mora numa família grande ou pequena, a salvação é individual. Ninguém vai poder te salvar além de você mesmo, para entrar no novo reinado, no novo conceito, cristiano, espiritual, realístico, holistic, ok? Tá bom? Então, assim, e se você ainda está servindo a Jesus porque você gosta dos privilégios que te dão, né, dos melhores assentos, do amor que te recebem, lembra, o foco não é os privilégios, é o seu relacionamento com Jesus. Entendeu? Porque o próprio Jesus, ele foi celebrado, ele foi glorificado na época dele. Lembra que quando ele entrou em Jerusalém, né, eles jogaram galhos de palmeiras e não sei o que, e dançando isso, aquilo, outro, e foi o próprio povo que depois de umas horas depois estava pedindo para Barabas morrer. Então, lembra, entendeu? Não quero que ninguém fique aqui contra ninguém não, mas um dia as pessoas estão celebrando você e outro dia elas estão querendo te matar. Tem na palavra, entendeu? Não é eu que estou inventando isso não, aqui ó, tem na palavra, entendeu? Então lembra, as mesmas pessoas agora que estão, você é tão legal, eu gosto disso, eu gosto daquilo, não sei o que. Vai ver que é a mesma pessoa que amanhã já está planejando o teu assassinato. Entendeu? É por isso que a gente tem que ficar sempre de olho, ó. Entendeu? Sempre de olho, não perder, porque o próprio Jesus deu exemplo da vida dele aqui, ó. Entendeu? Salvou tanta gente, orou, tirou a cegueira, tirou a paralisia, entendeu? Deu comida, e o mesmo povo, não, a gente quer o Barabas, a gente não gosta dele não. E até o próprio César, né? Pilates, sei lá como era o nome daquele cara, Pilares, sei lá. O César lá daquela época viu no coração dele, né? No análise dele, que o povo estava movido por quê? Pela inveja, tá vendo? Então, olha, meus amores, se concentre em Jesus, tá? É bom você estar nos melhores assentos? Não é ruim não, mas fica focalizado no teu relacionamento com Jesus, que é melhor, entendeu? Melhor do que qualquer assento, porque quando tu tá focalizado nele, tu não precisa de assento, tu pode ficar em pé durante 10 horas e tu não vai nem sentir a canseira,
Porque ele é o sustento. Ele é o quê? É o nosso sustento da vida. Tá bom, meus amores? Então, se concentra mais no relacionamento com Jesus, porque é muito mais melhor. Muito mais melhor. E esse português aqui é do Nordeste. Olha, eu amo vocês. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Continua em meditação e oração, entendeu? Não esquece do amor de Deus, que é indescrivível, indescritável, se existe essa palavra. Amo vocês. Tenha uma ótima segunda-feira. E eu espero que essa semana seja uma semana espetacular para todos nós que somos filhos e filhas de Jesus. Amo vocês. Tchau.